está governando sobre tudo e sobre tudo. Porque a doutrina de Deus é o que muda. Graças, queridos alunos, estamos aqui novamente em mais uma aula da Jornada Bíblica e estudando a reforma de Yeshua. Eu não sei você, mas eu particularmente estou impactado com a profundidade desse conteúdo. Até porque ele vem trazer algumas respostas a questões que eu acredito que é de anos da igreja. Não que Deus quis nos dar só agora essas respostas, mas pela sede e fome que ele tem encontrado no nosso coração. Porque eu até estava comentando com a minha esposa esses dias, vou fazer uma introdução diferente aqui hoje. Eu gosto sempre que essas aulas sejam as mais dinâmicas possível, né? As mais soltas, mais leves e mais livres possível. E eu estava comentando com a minha esposa esses dias e quero compartilhar aqui com você também um detalhe que é o seguinte, eu percebi que nesses tempos, para quem está assistindo esse vídeo, eu não sei em que dia, em que ano, em que época, nós estamos aqui, hoje é dia 1º de dezembro de 2021, é o dia que eu estou gravando aqui essa aula que já foi dada ao vivo, porque todos os sábados, das 7 às 9, nós fazemos uma aula ao vivo via Google Meet, e porém essa aula teve problemas técnicos, então eu estou regravando. E o que acontece? Eu estava comentando com a minha esposa que nós estamos vivendo nesse tempo, ao mesmo tempo que um desafio em relação às questões, vamos dizer, teológicas e espirituais, uma perseguição mais aguda contra a igreja aqui no Brasil, até mesmo por parte da política, do governo não o presidente, o prefeito ou o governador, mas de um sistema que está sendo confrontado pela postura da igreja, um sistema social confrontado, um sistema ideológico confrontado pela postura da igreja, ao mesmo tempo que a igreja está passando essa crise, até um pouco de uma crise de uma identidade, igrejas progressistas, outras doutrinas aparecendo com muita força, eu percebo um ardor, um queimar no coração da igreja cristã, dos cristãos bíblicos, que é como eu gosto de chamar aquele que segue as escrituras, pelo despertar do estudo da palavra. Eu percebo, tenho visto alguns nossos mentores, alguns homens de Deus que eu conheço pessoalmente, suas postagens, sempre tendo a direção de um confronto, de uma exortação, de uma admoestação, em deixarmos um pouco a manifestação meio que social da igreja e voltar aos rudimentos da igreja. E esses rudimentos estão totalmente baseados na palavra. E nesse processo, que eu acho que é uma oração, que está assumindo como incenso agradável a Deus, Deus nos despertou aqui na Jornada Bíblica a estarmos falando de um tema que nunca foi falado. Eu não conheço. E olha que eu sou um estudioso. Eu sou uma pessoa atenta. Muitos já fizeram um estudo do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é conhecidíssimo. Mas eu nunca vi ninguém mostrando que o Sermão do Monte foi a reforma bíblica. Foi a reforma que derrubou os conceitos religiosos e sociais da época de Jesus, porque a salvação veio para os judeus, e deu força para que outros movimentos futuramente, né, como a reforma protestante ou movimentos avivalistas, pudessem ganhar corpo, apesar que eu percebo que esses outros movimentos não entenderam a real importância desse sermão, que eu digo que para mim não é esse sermão, é uma reforma. Então nós estamos estudando a reforma de Yeshua, vimos que essa reforma está baseada ou está fundamentada em 6 bases, né, que foram já descritas nas 2 primeiras aulas,
Só você voltar às 2 primeiras aulas, parte 1 e parte 2, você vai ver que eu falo das 6 bases. Essas bases, elas têm um objetivo. A reforma de Jesus, o sermão declarado nessa reforma tem um objetivo, que era resgatar a autoridade divina na terra. É por isso que quando Jesus termina, Mateus 7, versículo 28, está lá descrito, né? 27 e 28, está descrito, as pessoas estavam atônitas, maravilhadas com o que Jesus acabara de ensinar, porque ele falava como quem tem autoridade. Essa palavra chama muita atenção. E depois em Mateus 28, mesmo evangelho, na ascensão de Jesus, ele diz: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Essa autoridade, ela é conquistada na cruz do Calvário. Nós vamos ver isso mais para frente. Quando, na morte e ressurreição de Cristo, na obediência dele, na submissão dele, ele recebe o nome que está acima de todo nome. O nome de autoridade. Por isso que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Amém? Mas aonde essa autoridade, ela é revelada enquanto Jesus está aqui na terra. Porque veja que com a reforma, as pessoas perceberam que ele pregava como quem tem autoridade. Mas aonde essa autoridade é revelada, que nos dá respaldo bíblico para saber que o sermão do monte foi a reforma de Jesus para o cristianismo, para fundar o cristianismo, para estabelecer o cristianismo com bases de essência, de relacionamento, com base de cuidado, com base de níveis, com base de intimidade, com base de eternidade. São as 6 bases. Aonde é que essa autoridade foi revelada por Deus em Cristo Jesus. Amém? E é esse o tema da aula de hoje. Se prepare, porque essa aula está deliciosa. Como eu disse, essa aula foi dada ao vivo. Talvez você não viu. Se você viu agora, você vai reforçar os conceitos aqui na plataforma. Aqui embaixo eu quero que você coloque suas impressões, suas dúvidas. Eu quero que você publique as frases de impacto nas suas redes sociais para que a gente possa espalhar essa verdade para o maior número de cristãos possível, em nome de Jesus. Então vamos lá? Vamos ler aqui, um texto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 8, 27. Essa aula eu também não vou colocar slides. Por quê? Porque você precisa interagir comigo agora, com a tua Bíblia na mão. Eu vou usar aqui a King James atualizada. Você usa a que você mais tem conforto, na linguagem que mais te deixa confortável, ok? Mas pega teu caderno, pega tua Bíblia, pega tua caneta, anote, pare o vídeo, volte se for o caso. Eu ouvi o testemunho de uma aluna que ela diz que cada aula minha, cada aula nossa aqui, às vezes ela chega a levar 2 a 3 horas assistindo, para que ela possa absorver e anotar todo o conteúdo que tem sido dado. Isso é uma graça de Deus para nós, esse conteúdo abundante, e que Deus nos preserve assim em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, Marcos 8, 27, abra sua Bíblia aí agora, Evangelho de Marcos, capítulo 8, 27. Diz assim: Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram: alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgasse ao seu respeito. Amém? Versículo 31. Então passou Jesus a ensinar-lhe que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitados pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, então fosse assassinado,
mas para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estais pensando nas obras de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, Jesus convocou a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma? Assim sendo, numa época como essa, preste atenção no versículo 38, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, anote isso, sublinhe isso, puxe aí uma relação nisso. Então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os seus anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Ok? Agora, Marcos 9, capítulo 1. Sequência praticamente. Vai para Marcos 9, capítulo 1, que é o texto que realmente aqui nos interessa. Marcos 9, 1 diz assim: então lhes falou Jesus: com toda certeza vos asseguro que alguns dos que estão aqui, de modo algum passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estes estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, 3 tendas, 3 sucás. Um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Amém? Bom, vamos lá. Tem bastante coisa para a gente falar aqui e muita coisa interessante, ok? Vamos primeiro entender a sequência dos fatos aqui. A Bíblia diz que eles vão para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe ficava aos pés do Monte Golã, ao norte do Mar da Galileia. Eles moravam no Mar da Galileia, moravam ali na região de Cafarnaum. No caminho, Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Aí eles dizem: as pessoas dizem que é um profeta, as pessoas dizem que é Jeremias, Elias, alguém, ou João Batista. E aí Jesus: e vocês? Pedro diz: tu és o Cristo. A gente sabe que no livro de Mateus capítulo 6, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus é: olha, não foi homens que te disseram, mas o Espírito. E sobre essa tua declaração vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Deixa eu dar um contexto social aqui para vocês e geográfico. Cesareia de Filipe era uma cidade consagrada, edificada para os romanos. Por isso o nome Cesareia, porque era uma honra a César. De Filipe, porque Filipe
era filho de Herodes. Depois que o pai morre, Herodes, Filipe, ele reforma aquela cidade e dá o nome Cesareia de Filipe. E até dá o nome de Filipe para diferenciar de uma outra Cesareia que tinha portuária, lá perto do mar Mediterrâneo, ok? E as portas dessa cidade, elas tinham estátuas enormes com deuses romanos, deuses gregos. Era uma cidade ecumênica, porque Roma ela não se preocupava em cultuar apenas seus deuses romanos, ela divulgava muito todos os deuses. E Jesus, olhando para aquela porta, por que Jesus diz em Cesareia, para você entender, isso é um dado muito interessante, por que Jesus diz só em Cesareia de Filipe que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Eu não deveria dizer isso em Jerusalém, num lugar mais profético? É porque a visão que ele tinha em Cesareia de Filipe era de portas cujas estátuas na frente eram de deuses estranhos, de deuses do inferno, de paganismo, de idolatria, de feitiçaria. E Jesus ali, ele diz que a igreja, uma vez constituída, ela estaria declarando guerra contra o império das trevas, mas que eles, instituídos como igreja, ficassem tranquilos, porque as portas, aquelas portas do inferno, ou seja, aquele domínio romano, aquele domínio do pecado, não prevaleceria durante muito tempo, mas a igreja prevaleceria. Amém? Então isso é um dado interessante para a gente saber por que Jesus está falando nisso. E aí diz que depois que ele declara essa nomeação eclesiástica, vamos dizer assim, para a igreja, que seria a igreja cristã, a igreja da nova aliança, a igreja constituída debaixo da morte e ressurreição de Cristo, ele fala sobre o que ele deveria passar, e logo depois a gente vê no versículo 38, ele diz, olha, quem quiser me seguir vai ter que negar a si mesmo, vai ter que perder a vida para ganhá-la, porque quem preservar a vida vai perdê-la. E aí ele diz, assim sendo, numa época como essa, de incredulidade e perversidade, veja que as duas palavras que ele cita aqui, incredulidade e perversidade. Quando a gente fala de incrédulo, logo nós pensamos em quem? Naqueles que não conhecem a Jesus. Mas posso te dizer, a incredulidade, ela está muito mais ligada a quem conhece a Cristo do que quem não conhece. Porque quem não conhece ainda está na ignorância, é difícil crer. Mas a incredulidade muitas vezes é o desafio que nós crentes temos. Conhecemos a Jesus, conhecemos o seu poder, conhecemos a sua palavra e mesmo assim duvidamos. Então ele cita a incredulidade, eu entendo aqui, estou falando eu, ok? Eu entendo, eu interpreto aqui essa incredulidade como ele falando, uma geração que, mesmo conhecendo a Deus, duvida, é uma geração que não conhece a Deus e por isso é perversa. E aí ele diz, nessa dualidade, ou esses dois caminhos, de quem conhece e de quem não conhece, se alguém aí, tiver vergonha dos meus ensinamentos, então quando eu voltar na glória do meu Pai, veja que ele cita a glória do Pai, juntamente com os anjos, essa pessoa não será honrada. Quem tem vergonha dos ensinos de Cristo, perde o princípio da honra. Anotou? Mais do que anotar, guardou no coração. Quem não é digno de honra, segundo a palavra de Deus? Quem tem vergonha de Cristo e dos seus ensinamentos. Ele não honra. Mas vamos seguir aqui, porque ainda não é o foco do nosso estudo hoje, mas é que é muita coisa. É muito ensino, é muita coisa, queridos. Eu sinceramente, abrindo o coração aqui com vocês, eu estou extasiado com essa reforma de Yeshua. Eu peço a Deus que esse estudo possa se espalhar o mais rápido possível. Vamos seguir. Aí, Marcos 9:1, ele diz assim,
Ele está falando disso, de repente ele entra e fala assim, com certeza asseguro que alguns de vós não morrerão antes de verem o reino de Deus chegando com poder. Queridos, parece uma frase totalmente fora de contexto, sem sentido, mas na verdade, Jesus aqui, ele diz que algumas pessoas veriam ali naquele momento o reino, a glória deste reino, antes de morrerem, ok? Alguns deles viriam a manifestação do reino que estava por vir, antes de enfrentarem o quê? O seu martírio, a sua morte. Por quê? Porque esses discípulos estavam condenados pelo chamado a morrerem como mártires, a serem sacrificados pelo evangelho também. Então Jesus falou, antes desses serem sacrificados, eles vão contemplar o reino vindouro. Eles vão contemplar a glória e o poder do reino que está por vir. E ele estava se referindo a um evento que marcaria a vida de 3 dos seus apóstolos, dos seus discípulos mais próximos, que é o evento da transfiguração, que nós lemos aqui de Marcos 2 até o versículo 8. Amém? Você vai ver que diz assim, primeiro ponto que eu quero que nós vamos estudar. A transfiguração tem 3 pontos principais. Tem a visão, a visitação e a voz. Tá? Os 3 V's da transfiguração. Visão, visitação e voz. Vamos lá. A visão que mostra a autoridade. Você vai ver que a transfiguração é a manifestação da autoridade divina na terra. É o evento da transfiguração. Por isso que nós precisamos primeiro estudar esse evento para poder dar sequência nas bases da reforma de Yeshua, porque as bases da reforma de Yeshua, elas visam estabelecer a autoridade de Cristo na terra. E nós precisamos entender quando foi que essa autoridade se manifestou. Então diz, Marcos 9:2, nós lemos juntos, que 6 dias depois daquele evento, daquele momento lá em Cesareia de Filipe, onde Jesus fala da igreja, 6 dias depois ele toma consigo a Pedro, Tiago e João e vai para um monte ali. Você vai ver que Marcos, e aqui eu quero já fazer uma explicação antes que surja uma dúvida, porque em Lucas e Mateus, se eu não me engano, você vai ver que eles falam 8 dias, 8 dias. Acho que Lucas fala 8 dias. Entenda que, se a gente contar o período de entre um evento e outro, dá 6 dias. Se a gente contar o período do primeiro dia que ele falou da igreja e do dia que ele se transfigurou, com o intervalo, dá 8. Então não há incoerência nos textos, não há contradição. Um disse o intervalo dos dias e o outro disse do primeiro ao último dia. Dá 8 dias, ok? Então, e ainda Lucas fala cerca de 8 dias, então não é preciso. Imagina eles escrevendo, Lucas escrevendo o que estão contando para ele. Quantos dias foi? Foi uns 5, senão não foi perto de 8 dias, não, mas foi 8, 7. Então cerca de 8 dias, ok? Para que você tenha o conceito, porque muitas pessoas se pegam nisso e começam, tá contraditório, é 6, é 8, é 20, é 10, é 50, é 500. Queridos, a Bíblia não se contradiz em nada, e eu tenho uma aula sobre isso, ok? Nas curtas da jornada bíblica. Se você quiser, depois entra no meu canal do YouTube e você vai ver lá, ok? Aberta, aula aberta para quem quiser. Vamos lá. Aí diz que, Marcos diz, tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-o a sós. Primeiro ponto. Por que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João? Eu acredito aqui por 2 razões. Primeiro, para que o evento daquilo que estava para acontecer fosse legitimado na terra. E segundo a lei, a legitimação de qualquer evento, segundo a lei de Moisés, a legitimação de qualquer evento precisava de 2 a 3 testemunhas. Abre aí Deuteronômio 19:15, vamos lá. Vamos respaldar na Bíblia. Deuteronômio 19:15 diz assim: uma só testemunha não é suficiente
para condenar uma pessoa de um crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas, ok? Então a gente vê que Pedro, Tiago e João se tornam testemunhas oficiais, legitimando esse evento da transfiguração. Olha o cuidado de Jesus para que a autoridade fosse legitimada aqui na terra. Presta atenção como é que Jesus, ele é perfeito, Deus é perfeito em tudo que ele faz. E segundo, porque depois, estes homens, né, eles testemunham isso. Não, primeiro é porque eles testemunham, eles são testemunhos oficiais. João e Pedro descrevem isso depois, nas suas cartas. Ah, Tiago não descreve? Não, porque Tiago não escreveu nada. Como não? Não tem carta ao Tiago, aquele é outro Tiago. Você sabia disso? 3 Tiagos. Tiago maior, esse que testemunha, que se torna o líder da igreja. Tiago menor, filho de Alfeu, também um dos 12. E depois Tiago, que escreve a carta, ele é irmão de Jesus. Só se converte depois da crucificação. Ok? Então são Tiagos diferentes. Mas por que esse Tiago não escreveu nada a respeito desse evento? Porque Tiago teve um período ministerial muito curto. Uma vida ministerial muito curta. Ele é um dos primeiros, na verdade, depois de Estevão, ele é o segundo a ser martirizado, traspassado por uma espada, a mando de Herodes. Tiago morre muito cedo, em Jerusalém. Então não deu tempo de escrever. Mas João e Pedro escreveram. Olha só o que está escrito em João 1,14. E a palavra se fez carne, o evangelho de João escrevendo a respeito dessa visão que ele teve. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aí você vai falar assim, ué, mas isso está no começo do evangelho de João. Quem disse que ele está falando dessa visão? Está falando que ele viu a glória do unigênito. Jesus, até morrer na cruz, ele era o filho unigênito. Depois que ele morre, ele se torna o filho primogênito. Então aqui, a glória que ele está falando, que ele viu a glória, cheio de graça e verdade, ele viu a transfiguração da glória em Cristo, como unigênito ainda. Olha isso. E segunda carta de Pedro 1,16, aí Pedro é específico falando dessa experiência. Olha o que ele diz. Porque não seguimos fábulas, 2 Pedro 1,16. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida uma voz que declarou, olha isso, este é o meu filho amado, em quem eu me regozijo. Ora, versículo 18, confirmando, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Ou seja, ele está dizendo, eu vi, e eu vi a glória, eu ouvi essa voz, quando eu estava com Jesus no Monte Santo. Então Pedro aqui descreve a experiência dele. Então primeiro, Deus escolheu eles para que eles legitimassem. E segundo, porque Pedro, Tiago e João eram líderes. Mesmo fazendo parte de uma equipe, eles se destacavam na postura, na busca e na entrega em uma liderança. Tanto que, mais tarde, eles assumem as posições de liderança na igreja primitiva. Quem são os primeiros líderes da igreja primitiva? Depois que Jesus volta para o céu, assunta o céu, e a igreja começa a enviar os seus missionários, começa a enviar os seus discípulos para pregar o evangelho. Pedro, Tiago e João. Olha onde que nós vemos isso. Abra sua Bíblia aí em Gálatas 2, versículo 9. Gálatas 2, 9. Quantos estão recebendo aí nessa aula? É muito conteúdo, gente, muito proveitoso. Diz assim, e quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, é Paulo contando, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, em outras traduções diz,
respeitados como colunas da igreja, como líderes da igreja, estenderam a mão direita a mim e Barnabé em sinal de comunhão fraternal, e concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. Então veja, eles estenderam as mãos como líderes e abençoaram e enviaram Paulo e Barnabé para que eles fossem pregar para os gentios, enquanto eles continuariam pregando para os judeus. Amém? Tá claro até aqui? Então, você imagina, Pedro, Tiago e João foram levados para legitimar o evento, para que depois escrevessem sobre o evento. Foram escolhidos porque eles tinham já uma característica despontando para uma liderança, para uma influência. Então aquilo que eles viriam a fazer depois geraria uma influência. Era importante esses homens influentes terem passado por essa experiência. E eles estavam prestes a experimentar o que seria uma das visões mais extraordinárias descritas em todo o Evangelho, em toda a passagem de Jesus aqui na Terra. Eles provavelmente estavam sozinhos com Jesus lá no Monte Hermon. Você vai ver que por tradição cristã, principalmente católica, todos consideram o Monte Tabor como o Monte da Transfiguração. Tem dois aspectos. Primeiro, o Monte Tabor era muito distante de Cesareia de Filipe. Não daria para em 6 ou 8 dias estar lá. Ok? Era um monte dominado por paganismo. Ok? Então, segundo historiadores, já lá no primeiro século, e segundo tradição judaica também, provavelmente essa transfiguração aconteceu no Monte Hermon, ok? No Monte Hermon. Inclusive tem até uma questão, aí vamos dizer assim, aí é interpretativa. As pessoas, alguns judeus messiânicos acreditam que ali, porque no Monte Hermon foi o lugar aonde a glória de Deus, dos filhos de Deus, foi contaminada, porque foi o lugar onde os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e de lá nasceu um povo, uma aberração, um povo contaminado, inclusive os gigantes. Então acredite-se que Jesus veio e manifesta a glória dele no Monte Hermon para desfazer profeticamente essa contaminação. Tanto que depois Pedro cita esse monte como Monte Santo, né? Um monte que foi santificado. Amém? Então é mais um contexto, esta textual aí para você poder entender melhor o que está acontecendo nesse momento. Tradição católica é o Monte Tabor. Inclusive você vai para Israel e Deus vai te levar, você vê no Monte Tabor, lá tem um mosteiro. Construíram lá os monges beneditinos, alguma dessas linhagens de monge aí, construíram lá no Monte Tabor, que eles consideram o Monte da Tentação. E é um mosteiro radical, onde as pessoas ficam se flagelando, vencendo o Monte da Tentação, não, desculpa, o Monte da Transfiguração, né? Então, mas tudo isso daí, é lógico que é difícil saber quando a Bíblia não é clara nesse aspecto, mas a gente vai por referências. Bom, seguindo a linha aqui, a Bíblia diz que a noite cai e eles estavam em oração. Lucas, se você pegar essa passagem no Evangelho de Lucas, declara que enquanto oravam os discípulos, caiu no sono. Lucas 9,32 diz isso. Caiu no sono. Igual aonde? Qual outra passagem que eles caem no sono? Exatamente. Igual no Getsemane. E por que é que eles dormiram? Vou falar em outra aula, não dá tempo de falar hoje. Ok? Mas guarda no coração aí que eles dormiram. Bom, eles dormem e aí algo sobrenatural acontece. A Bíblia diz aqui, nós lemos Marcos 9, enquanto eles dormiam,
Jesus é transfigurado diante deles. Perceba, transfigurado diante deles. A palavra transfigurado vem do grego metamorfo, que deu origem à palavra metamorfose, que significa mudar de forma. Significa que a forma de Jesus foi radicalmente alterada. Amém? Foi alterada a forma de Jesus. A sua glória foi revelada. Sua aparência foi transfigurada. Sabemos que naquele dia a aparência física de Jesus mudou. Não era a aparência que eles estavam acostumando. O que acontece? Os 3 evangelhos descrevem que as suas vestes se tornaram brancas, sobremodo resplandecentes. E ainda Marcos atesta, ficou tão branca que nenhum lavandeiro no mundo era capaz de alvejá-la dessa forma. Deixar tão branco dessa forma, do jeito que ficou. Então, eles não estão mais vendo as roupas que Jesus usava no dia a dia, mas eles estão vendo vestes celestiais, Jesus sendo coberto com vestes celestiais. Amém? A natureza de Jesus não poderia mudar, mas a sua aparência sim. Ok? Jesus não poderia mudar a natureza, ele continuava ali, mas a sua aparência sim. Mateus diz que o seu rosto resplandecia como o sol. Não era o sol no lugar do rosto, mas resplandecia uma luz poderosa, algo que era difícil de olhar. Eles não conseguiriam descrever com detalhes, porque não dava para ver. Não dava para ver. Queridos, a transfiguração, presta atenção nisso, é uma afirmação gloriosa, maravilhosa, esplendorosa da divindade do Senhor. Ou seja, Ele é Deus, sim, Ele é o Cristo, Ele é o Messias. O Filho, o Pai e o Espírito são um, ok? Se você assistir aqui na plataforma, no primeiro módulo, a aula, o princípio de tudo, você vai ver que eu já explico sobre essa referência da luz, do sol, de Deus e de Cristo. Mas só para, como que se diz? Só para testificar aqui biblicamente, que eu gosto de provar tudo na Bíblia, de conectar tudo na Bíblia, o Salmo 4:1 diz assim, sobre esse evento, Salmo 4, versículo 1. Bendize a minha alma, ó Eterno. Senhor Deus meu, Tu és deveramente grandioso. Estás vestido de majestade e magnificência, vestido de esplendorosa luz, como num manto. Ele estendeu os céus como uma tenda. Ok? Então a gente vê Jesus, cuja luz é como um manto. Ele vestido de luz, está aqui, Salmo 4:1. Apocalipse 22:5 confere que o tempo vindouro, a visão de Yeshua, a visão do Deus glorioso será dessa forma. Porque diz assim, já não haverá, Apocalipse 22:5, anote aí, Apocalipse 22:5, diz assim, assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Lembra que o termo luz em hebraico é or. Por isso que quando você diz Boker Tov, que é bom dia, Tov é bom, né? Mazel Tov, parabéns, feliz aniversário. Boker Tov, feliz dia. A resposta é Boker Or, ou seja, dia iluminado, dia abençoado. Amém? Agora presta atenção e anota essa frase. E eu até publica para eu saber que você assistiu essa aula. Publique e me marca no Instagram, no Facebook, em algum lugar. Para a igreja cumprir o chamado pleno de Deus, ela precisa ver Jesus na sua glória. Para a igreja cumprir o chamado pleno de Deus, ela precisa ver Jesus na sua glória. Você está entendendo por que é importante essa reforma de Yeshua? Porque tem muita igreja, e eu não estou falando XYZ, a igreja pentecostal, a igreja em células, a igreja tradicional, não é nada disso. Eu estou dizendo, tem muita igreja que não está cumprindo o chamado pleno de Deus, porque não consegue contemplar a glória do Senhor. Como assim? Vou explicar.
O que acontece hoje é que há 2021 anos, a imagem de Jesus, humanizado, está substituindo o Jesus glorioso. Primeiro porque tiraram Jesus de Jerusalém e levaram ele para Roma, levaram ele para a Europa. E na Europa se criou um Jesus limitado e sem pátria. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, queridos. Jesus, ele é judeu. Ele veio do povo judeu, e não veio do povo judeu por um acaso, por um acidente, mas por um propósito. O Messias para toda a humanidade tinha que vir dos judeus. Ok? Então, entenda isso. É importante entender isso. Então, primeiro, a Europa limitou Jesus, fez um Jesus sem pátria. E agora está chegando o tempo, nesse mês de dezembro, onde mais limitam o poder de Deus, porque colocam ele numa manjedoura como um menino indefeso, incapaz, impotente, pobrezinho, necessitado, sendo ali aquecido por animaizinhos. Você está compreendendo como quando tiram Jerusalém, tiram Jesus da onde ele deveria estar, que é Jerusalém, e levam ele para Roma, e levam ele para a Europa limita Jesus. E aí depois tiraram Jesus da Europa e trouxeram Jesus para o Ocidente, onde foi criado não mais um Jesus limitado, mas um Jesus comercial. O Jesus ocidental, queridos, é um Jesus do politicamente correto, que aceita tudo em troca de dinheiro, em troca de fama. A igreja não prega o Jesus glorioso porque isso confronta, porque tem medo que essa glória de Jesus impeça as pessoas de caminharem com ele. Ah, mas a glória não atrai? Será? Será que atrai ou que espanta? Porque do mesmo jeito que a glória é linda, ela é confrontadora. Do mesmo jeito que a luz ilumina, a luz revela o que está em oculto, a luz revela o que está escondido, a luz revela o que é mentira, a luz revela o que é ilícito. Quantos estão entendendo? Olha onde que nós estamos chegando, gente. Ou na verdade, olha onde nós estamos saindo, porque estamos só no começo do estudo. Amém? Precisamos voltar para Israel. Volto a dizer, comentando com vocês, um dos maiores erros da reforma protestante foi ter ignorado Israel. Nós não podemos cometer esse mesmo erro como reformadores nesse tempo. Não quero me intitular um reformador nesse tempo, não é isso. Mas quero trazer a base bíblica de uma reforma perfeita, que não vem dividir a igreja, que não vem criar N caminhos de doutrinas, de teologias e de... Não, é só um caminho. É só Yeshua. E os ensinamentos de Yeshua. Amém? Jesus, ele veio dos judeus. Ele tem um povo, ele tem uma pátria. Pois ali lhe foi outorgada a autoridade. A autoridade que foi dada a Jesus não foi na Europa, não foi no Ocidente, não foi na África, foi em Israel. Em Israel foi outorgada a autoridade dada a Jesus. Lembrando, João 4:22, o que diz? A salvação vem dos judeus. Jesus não poderia vir de outro povo. Jesus não poderia vir de outro lugar. A salvação é para o mundo inteiro? É. A salvação desde Gênesis, assiste lá o princípio de tudo, lá já fala de salvação. É para toda a humanidade? É, mas ela vinha dos judeus. E isso não pode ser ignorado. O nosso cristianismo não pode partir de Roma, da Roma contaminada, da Roma perdida, do catolicismo desvirtuado, não. O nosso cristianismo tem que pular essa etapa da história e voltar lá para Jerusalém, lá para a igreja primitiva, lá para a doutrina dos apóstolos, ok? Deixa eu fazer um comentário interessante aqui. Você sabe que no primeiro século, a maioria dos rabinos eruditos creram em Jesus como Messias?
a maioria em Jerusalém, dos rabinos, dos doutores da lei, dos chefes, dos fariseus. Sabia disso? A maioria dos rabinos eruditos. Eles foram guiados por um sábio chamado sábio Efraim, Rabi Efraim, que aceitaram a messianidade de Jesus. Eles leram Isaías 53, criaram não uma doutrina, mas podemos chamar assim a doutrina do servo sofredor, e entenderam que esse servo sofredor, Isaías 53, falava do que Jesus tinha passado, e eles acreditaram em Jesus. Porém, o cristianismo se perdeu, o catolicismo perseguiu o próprio cristianismo inicial, e os judeus pararam e falaram, não, jamais o Messias perseguiria o seu povo. E como a perseguição era em nome de Cristo, eles recuaram nessa fé de que Jesus Cristo poderia ser o Messias. E pararam e começaram a duvidar do cumprimento da palavra em Jesus. Olha que coisa terrível. Mas, então, primeiro, ponto que nós vimos aqui, a visão que mostra a autoridade. Segundo, a visita que confirma essa autoridade. Marcos 9, 4 e 5 diz assim, apareceu-lhes Elias e Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, 3 tabernáculos, uma tua, uma para Moisés e outra para Elias. Queridos, Moisés e Elias eram homens poderosos em Deus. 2 dos homens mais importantes da história para os judeus. Amém? Abraão como pai, mas como manifestação de poder e glória de Deus, Moisés, Torá, Elias, os profetas. A gente sabe que eles tinham essa representação. Eles eram juntos o resumo final do Antigo Testamento. A lei e os profetas. Amém? Além de que os dois tiveram experiências em montes, experiências sobrenaturais, Monte Sinai, Monte Carmelo, Monte, né? Os dois tiveram uma morte única, ou não uma morte única, mas uma experiência de final de vida único. Elias subiu ao céu, foi arrebatado num redemoinho, não é verdade? Quando eu dei essa aula ao vivo, todo mundo achou que era uma carruagem de fogo. Não. Eliseu viu carruagem, mas ele subiu num redemoinho. Lê o texto. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, não. 2 Reis 2:1. Segundo livro de Reis 2:1. Amém? Já Moisés, ele morreu, mas ele teve uma experiência sobrenatural. Quem fez o sepultamento de Moisés? Josué? Caleb? O povo? Não, Deus. Ninguém sabe onde Moisés foi sepultado, só Deus. Depois, o diabo e o arcanjo disputam o corpo de Moisés. Mas isso é uma outra história, é um outro estudo que não vai dar para entrar aqui. Mas percebam que todo o Antigo Testamento testemunhou ali, no Monte da Transfiguração, é a visitação que confirma essa autoridade de que Jesus é o Filho amado de Deus, o Messias prometido, o único que pode trazer salvação. Como declarou Jesus. Olha o que Jesus diz. Tem uma passagem muito interessante, Jesus diz assim, olha, se vocês creem em Moisés, vocês deveriam crer em mim, porque Moisés falou a meu respeito. Olha que forte isso, que confronto. Agora presta atenção numa frase que eu quero que você anote aí. Não tem como ver a glória de Deus em Jesus sem primeiro conhecer o que sobre ele foi falado. Eu até postei isso no meu Instagram esses dias. Não tem como ver a glória de Deus em Jesus sem primeiro conhecer o que ele foi falado. E não tem como a igreja cumprir o pleno chamado sem conhecer a glória. Então você tem que saber o que foi falado de Jesus para conhecer a glória, para cumprir o chamado. Ei Deus, meu Jesus. Vamos para frente. Aí Pedro, de forma espontânea, mas ao mesmo, porque Pedro era muito espontâneo, mas ao mesmo tempo
desesperado. A Bíblia diz que eles estavam aterrorizados, que Pedro não sabia o que falar, então falou o que não devia. Ele disse assim: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Eles estavam vendo a glória, eles estavam tendo uma visão do futuro, eles estavam vendo a imagem de Cristo glorificado. É muito bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas? Vamos fazer 3 sucás? Uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. A gente fica aqui de canto. Mas vocês precisam uma tenda cada um, porque a gente não pode sair desse lugar. O que eu estou experimentando aqui, não tem como eu experimentar no mundo. E quero dizer algo para você agora, quero ministrar o teu coração. No mundo, na tua profissão, na tua família, no teu trabalho, no dinheiro que você ganha, nos passeios que você faz, nas viagens que você tem, nunca isso vai te dar experiência que a glória de Deus manifesta em Cristo pode te dar. Amém? Agora pensa na transfiguração por um momento. Tenta imaginar o que aconteceu naquela noite. Pedro, Tiago e João nunca tinham visto algo daquela forma. Na verdade, ninguém tinha visto. Moisés, sim. Outros homens no Antigo Testamento tiveram experiências com a glória de Deus. Mas eles ali, depois de tantos anos que não se manifestava a glória de Deus, você imagina como é que eles ficaram? E aí o que a gente vê? Eles estão vendo os 2 homens mais respeitados do povo. Homens maravilhosos. Na verdade, Pedro ele ficou tão deslumbrado com aquilo tudo que ele não sabia o que dizer. Então ele falou, vamos fazer uma tenda para cada um. Porém, ao mencionar as 3 tendas, Pedro ele tem uma ideia totalmente equivocada de quem é Jesus. Totalmente, queridos. Ele diz, vamos fazer 3 tendas. Ou ele fala assim, ele coloca Jesus no mesmo nível, no mesmo patamar de Moisés e Elias. Queridos, não tem como. Elias e Moisés são ali 2 grandes homens, criaturas de Deus glorificadas. Mas no meio deles estava o próprio Deus glorificado. Não é o mesmo nível. Esse é o erro aqui. A intenção era boa, mas o entendimento equivocado. É por isso que mesmo antes de Pedro terminar de falar, uma nuvem toma aquele lugar. Estava Pedro ainda falando, Mateus 17,5, a descrição de Mateus fica claro nisso. E enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele ouvi, a ele atendei, a ele dais ouvidos. Ok? A voz interrompe Pedro, porque está dizendo assim, Pedro, não é a mesma coisa. Moisés e Elias são grandes homens, mas Jesus não é um grande homem. Jesus é Deus. Jesus é meu Messias, Jesus é o meu filho. Jesus veio do céu para salvar vocês. Não compare Jesus com nada. Não compare Jesus com os profetas. Por isso aqui a gente entende o porquê que ele faz a pergunta. Quem dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? E quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala assim, isso não vem de você, porque você não entende isso. E aqui mostra, na transfiguração, que realmente Pedro não entendia o que ele falou naquele momento. Que foi o Espírito Santo que revelou aquilo. E aqui mostra, Pedro ainda equivocado em relação a Jesus. E quantos de nós, hoje ainda temos uma visão equivocada a respeito de Jesus? Por isso precisamos dessa reforma. Por isso precisamos dessa transformação. E aí entra o terceiro ponto. A voz que sela a autoridade. A visão que revela, a visitação que confirma e a voz que sela a autoridade. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem brilhante chegou e ofuscou. A nuvem, em todo o Antigo Testamento, simbolizava a morada de Deus entre os homens. Não é verdade? É o símbolo da presença de Deus. Um termo hebraico, Shekinah, que quer dizer habitação, assentamento. É uma palavra utilizada para declarar a habitação ou a presença de Deus.
especialmente no tabernáculo e no templo de Jerusalém. Você lembra que quando o tabernáculo é concluído, Moisés não conseguia entrar na tenda por causa dessa nuvem que desceu lá. Amém? E quando o templo de Salomão também é concluído, essa nuvem também vem, de tal forma que os sacerdotes não conseguem entrar, porque ali é a própria presença de Deus. Amém? E aí, aqui no texto que nós lemos, em Marcos 9, o versículo 7 diz: este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Quando foi que essa voz falou a mesma coisa? Ah, pastor, lá no batismo de Jesus. Não. Ele falou parecido, mas não a mesma coisa. Em Marcos 1, versículo 11, então uma voz vinda dos céus diz: tu és o meu filho amado, em quem eu muito tenho prazer. No batismo, Deus está falando com Jesus, porque Jesus foi obediente, porque Jesus deu exemplo, porque Jesus submeteu ao batismo que ele não precisava, porque ele não tinha do que se arrepender. A voz vem e diz: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Presta atenção. Aqui agora, Deus não está falando com Jesus, Deus está falando com os discípulos, e diz: este é o meu filho amado, este é o meu filho em quem eu tenho prazer, a ele dai ouvidos. Moisés, ouça o meu filho. Elias, ouça o meu filho. Lei, ouça o meu filho. Profeta, ouça o meu filho. Discípulos, ouçam o meu filho. Uau! O que você tem para dizer a respeito disso? Ele não está em pé de igualdade com ninguém. Ouçam o que ele tem para dizer. Por isso que precisamos, na história, voltar à reforma de Yeshua, voltar ao que Jesus disse, porque a ele precisamos dar ouvidos. Veja que as cartas de Paulo, que formam a estrutura da igreja, que formam a doutrina dos apóstolos, a carta dos apóstolos, os evangelhos também, lógico, mas a carta, o livro de Atos, todas elas precisam estar baseadas no que Jesus disse, porque Jesus confirma o que foi dito pelos profetas, confirma o que está escrito na lei, por isso que ele disse que não veio abolir a lei, não veio tirar os profetas, mas veio cumprir, e naquilo que ele disse devemos fundamentar a doutrina dos apóstolos, a doutrina eclesiástica que eu e você devemos viver. Não pode haver outra doutrina. Amém? E a declaração do Pai, ela confirma cada uma das três divisões do Antigo Testamento. A divisão dos Salmos, ok? Ou dos livros que ministram a respeito da essência de Deus. Salmo 2,7 diz assim, Salmo 2,7, anota aí: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É um salmo messiânico. Então aqui está dizendo, quando ele diz, tu és o meu filho, este é o meu filho, ele está declarando os salmos. Aí depois, Isaías 42:1, ele diz assim, eis o meu servo a quem eu sustento, o meu eleito, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Então nos profetas ele confirma, este é o meu filho que me agrada, que eu tenho alegria, que me dá prazer. Amém? Então nos salmos, este é o meu filho, nos profetas ele me dá prazer, e na lei, Deuteronômio 18:15, diz assim, Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu, no meio de ti, dentre os teus próprios irmãos, ou seja, de Jerusalém, de Israel, do povo judeu, a ele ouvireis. Então no Salmo, esse é o meu filho. Nos profetas, em quem me agrado, e na lei, a ele dê ouvidos. O próprio Pai estava dizendo, em outras palavras, para resumir, Pedro, não coloque Jesus no nível de Moisés e Elias. Você deve ouvi-lo. Ele é aquele de quem Moisés e Elias falaram. Amém?
O termo ouvir no grego é akouo, ok? Que também tem o significado de observe e obedeça. Quando diz assim, esse ouvir, akouo, dai ouvidos, akouo, está dizendo, presta atenção e obedeça. Amém? Então a gente vê na transfiguração as 3 provas irrefutáveis, inquestionáveis da autoridade de Cristo. Por isso ele pregava como quem tem autoridade. E por isso toda a autoridade foi dada para que ele desse para os discípulos. Essas 3 provas irrefutáveis: a visão, a glória divina de Cristo; a visitação, o testemunho de Moisés e Elias; e a voz, a ordem do Pai eterno. Amém? Então nós podemos sim estudar e precisamos estudar a reforma de Yeshua. E essa reforma tem autoridade. Amém? Para instituir, estruturar o ministério, a igreja e o chamado. Porque ela é testificada na terra, nos céus e no céu de Deus. Te vejo na próxima aula. Deus te abençoe. Coloque aqui embaixo seus comentários. Convide pessoas para estudar conosco. Se você tem sido edificado, invista nesse ministério, nesse propósito. Semeie nesse propósito, para que juntos a gente possa crescer, frutificar e multiplicar em nome de Jesus. Beijo no coração. Deus te abençoe. Está governando sobre tudo.